nós estamos dando início novamente ao nosso quadro do podcast Inhapim, né? Quadro Falando Sério, o seu podcast aqui da cidade de Inhapim. Ficamos um tempo sem gravar, né? Fizemos várias gravações ano passado, uma temporada boa de gravações com grandes personalidades da nossa região. E estamos voltando agora novamente com este quadro que vai trazer para vocês grandes entrevistas, grandes bate-papos, né? E muita coisa legal aqui de Inhapim, né? Da região, profissionais de diversas áreas vai estar aqui se apresentando, falando, né? Vamos discutir diversos temas, principalmente esses temas aí que está em destaque em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Vamos falar de política, vamos falar de religião, vamos falar de um todo em geral, né? E desde já quero parabenizar aí a todas as mães. Nós estamos no mês de maio e domingo agora é comemorado o Dia das Mães. Os nossos parabéns a todas as mamães, né? As guerreiras que estão aí na luta do dia a dia. Para dar início a esse retorno do nosso bate-papo, do nosso podcast, lógico que ela já esteve aqui há um tempo, né, comigo, fizemos uma gravação excelente, né? Não foi ao ar devido a alguns outros detalhes, mas hoje vai ao ar com certeza, né? E quero desde já, dar as boas-vindas mais uma vez, né? Tatiane Cunha, seja bem-vinda ao nosso espaço, tá? Obrigada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, né, pelo convite. Pelo que eu vejo lá, eu sei que o seu tempo é um tempo muito corrido, não é fácil, né? Conciliar tudo, academia, criança, trabalho, tudo. Ainda tirar esse tempo para gravar, né? Falar nisso, falando em gravação, eu assisti um vídeo seu, acompanho suas redes sociais e assisti uma produção sua, aí ficou excelente, um vídeo que você gravou, parabéns, né? Ótimo profissional quem fez, você atuou muito bem, né? Afinal, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso espaço, né? Encarar aqui o nosso bate-papo, as nossas câmeras, mais uma vez. Eu ainda estou me acostumando com as câmeras, né? Mas é sempre um prazer, né? Esse bate-papo, essa troca, né? Para mim, assim, é algo que eu gosto bastante. E obrigada pelo convite, né? Falar um pouquinho aí dessa rotina, né? De mãe, corretora, enfim. Para mim é sempre bom. Eu acho que as pessoas que estão do lado de lá, de alguma forma, a gente acaba talvez influenciando, ajudando de uma forma positiva. Claro, isso é bem com legal, certeza. né? E eu acho que, pelo que eu acompanho muito as suas redes sociais, né, os desafios, os perrengues, as lutas, Bastante. né? Eu acho que você vai representar bem. Eu acho que esse bate-papo ele se iniciou bem, né, escolhendo você para ser a nossa entrevistada, né, a nossa primeira entrevistada após nosso retorno. Vai representar bem aí as mulheres, o dia as mães, aliás, né? Sim. Que já vem aí. Verdade. Mãe de 2 crianças, né? Você. Sim, o Pedro e a Valentina, né? Graças a Deus, Deus me deu esse presente, né? Que eu falo que ser mãe é um presente. Eu acho que de toda a criação divina, nós tivemos o prazer, né? Deus de nos abençoar com essa missão, porque ser mãe é uma missão. Não que pai não seja, né? Mas a mãe, ela tem uma representatividade muito grande, né? Na vida dos filhos, e era um sonho meu que se tornou realidade, e hoje eu exerço isso com muita felicidade e amor mesmo, apesar de todo o trabalho, né? Porque ser mãe não é fácil, mas é algo que realmente, assim, eu tenho muita gratidão, né, a Deus por ter me presenteado. E de 2 crianças maravilhosas, né? Com certeza, eu vejo seus vídeos lá, vejo eles, né? São lindos, né? Parabéns pelos filhos, né? Então, assim, eu acho que realmente a importância de uma mãe no lar é essencial, né? É crucial. Sim. E essa data, realmente, ela é uma data que deve ser, sim, comemorada. O pai tem a sua responsabilidade, tem a sua
autonomia no lar, né? Mas a mãe é quem está mais presente ali o tempo todo, né? Exatamente. Então, acho que é por isso que os dias dos pais nem é tão lembrado igual o dia da mãe. Ninguém faz coisa com os pais. É uma data muito especial, né? Lógico que a gente jamais pode... Eu falo muito isso, né? Que se a criança ela não precisasse... Se o pai não fosse importante, não teria pai, né? A mãe, por Acho si que só... todos ocupam né? Tem o seu devido lugar, sim, né? Tem, sim. A mãe, de certa forma, é quem está ali no dia a dia, acompanhando mais próximo, né? Então, eu acho que por isso essa representatividade, né? Pessoal, a gente está gravando em novo espaço, como vocês podem perceber, a gente está optando por esse espaço mais compacto, né? Um espaço mais arejado, mais tranquilo. A gente já esteve em 3 espaços, né? E concluímos que esse modelo aqui era um modelo mais apropriado para os nossos bate-papos, né? Os nossos próximos bate-papos. E então, assim, acho que vai ser legal para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso novo modelo, do nosso novo espaço. Fizemos muito investimento, por isso a demora, né, de fazer ali as gravações, né, e de postar as gravações, mas vamos voltar a postar, vamos voltar a fazer, movimentar, né? Estamos tentando aumentar também a nossa equipe. Hoje está com a gente aqui, gravando com a gente, né? Nos auxiliando. Então, assim, mais pessoas aqui. Não vou mostrar a mesa para vocês aqui, porque tá cheia de fios. Ainda estamos adaptando, né? Já falei com a Tatiana, né, Tatiana? Mas tá legal o espaço, né? Não, ficou ótimo, ficou ótimo. Tatiana, a gente já se conhece já tem um bom tempo, né? A gente já se esbarra, já trabalhamos junto várias vezes. Já tem o quê? Uns 6 anos, mais ou menos? Já vão fazer 7, né, César? Nossa, Jesus, o tempo passa, hein? Já vão fazer 7 anos. E, na verdade, nosso primeiro contato, assim, profissionalmente, foi quando eu comecei a ingressar na minha profissão atual, né, como corretora. E você seguiu mesmo nessa pegada, né, Tatiana? Segui. Isso é uma determinação, né? Porque foi algo... Isso, porque essa área é uma área que oscila bastante, né? Inclusive, esses dias eu assisti um vídeo seu que você disse que foi a tal lugar e não conseguiu concluir a venda, né? Então, assim, não é fácil. Não. É um desafio, então é uma área que oscila muito. E a sua permanência já dentro desse período de 7 anos, né? Vi que você se profissionalizou, buscou cursos, fez né? Melhorias no seu conhecimento. Não é fácil, isso é uma determinação, uma garra, né? Tem muita gente que começa e para no meio do caminho, né? É verdade. Assim, a venda é algo que está na minha vida desde sempre, né? Desde quando eu iniciei vamos falar assim, que eu saí de casa para trabalhar, comecei a trabalhar com vendas no comércio da cidade. Então foi algo que eu aprendi a fazer, por necessidade. Não vou falar assim, porque eu gostava, não, foi necessidade. Aprendi, né, a venda. Assim, hoje eu me considero uma excelente vendedora, mas naquele momento eu aprendi por necessidade. E passei a gostar, né? A venda ela nos proporciona, né, relacionamento com pessoas, que é algo que eu gosto bastante. E a corretagem, ela veio, eu sempre falo, ela caiu no meu colo, né? Foi algo assim que eu não me via até então trabalhando como corretora de imóveis, né? Na época eu trabalhava vendendo perfume e maquiagem. E fui convidada por uma pessoa, né? Que eu falo que é minha madrinha, Noêmia, um beijo para ela, assim, gratidão imensa, né? Por ter visto em mim essa capacidade mesmo, né? Quando ela me convidou, eu falei, gente, eu vendo perfume de R$150, como é que eu vou vender lote? Você lembra que eu comentei isso com você, né? Eu lembro. Lote de R$60 mil. Então, para mim, era algo que não fazia muito sentido. Mas ela enxergou isso em mim, depois de vários convites, eu falei assim, não, bora lá, né? Eu já tenho, por que não tentar? E a minha primeira experiência foi uma experiência muito bacana, né? E foi justamente quando a gente trabalhou juntos, Foi né, um bom tempo, foi quase 30 dias, 30 dias rodando aí, todas as roças, rodamos o né? município todo. Todo o município, fazendo um trabalho de
conversa mesmo, indo até as pessoas. Eu tive uma experiência muito bacana e eu falei assim, opa, né, comecei a me encontrar. E a partir disso nunca mais deixei. Parou. Não Tempo, parei, não parei. Determinação, né? Agora, a corretora também muda de casa o tempo todo ou é mais apegada? Olha, hoje eu posso dizer que eu tô apegada, né? Mas já mudei muito, né? Desde que eu vim para a cidade, né? Eu sou da zona rural, né? Quem me conhece sabe. E aí a gente morava de república, aluguel e tal. Casei, vivi de aluguel muito tempo, né? E mudei muitas vezes. Meu esposo trabalha fora, então assim, ele estava na cidade, a gente ia. Então mudei muito durante muito tempo. Hoje não quero mudar mais não. É apegado então. Hoje eu já tô apegada, mas hoje eu tô lá com a minha casinha, né? Que a gente foi reformando aos poucos, ainda não tá acabada, mas é a nossa casa. Voltei para a roça, né? Na época da pandemia e tô lá. Então hoje eu não inclusive a Tatiane, né, não trabalhou só na corretagem, encara tudo, né, Tatiane? Encarou até a lavoura de café, né? Sim, graças a Deus, assim. Não que apanhar café seja ruim, eu também já trabalhei muito, dá até vontade de agora com esse tanto de café que tem, o preço que tá, dá até vontade de ir também, né? O tempo fica muito comprimido, né? E acaba tirando essa... Mas dá vontade de ir, tem muita lavoura boa para apanhar o café, né? E você era boa para apanhar café? Menina, a gente, vamos falar assim, boa nem tanto, né? Mas a gente dá ajuda, né? Meus pais, eles moram na roça a vida toda, né? Então hoje a renda que eles têm são a lavourinha, os pés de café. Sim. E hoje, com essa falta de mão de obra, acaba que minhas irmãs, meu irmão, né, é quem, quando pode, dá uma forcinha. Confesso que, né, o ano passado, esse ano, né, eu acho que não vou conseguir esse êxito de ir lá para a lavoura e tal, né, justamente por causa da correria. Você já teve, aliás, conciliar essas áreas, né? Nós falamos de vida profissional, conciliar essa área de vida profissional, de mãe, de lar, né? O seu esposo trabalha fora, né? E assim, é um desafio para que se enfrenta hoje, podemos dizer assim, fazer essa conciliação, que eu acho que hoje eu vejo, a gente acompanha, né? Quem te acompanha nas redes sociais, vê que todos os dias você está ali, você está em busca, está correndo atrás, tem 2 crianças, né? Tem o lar, né? Ainda chega, às vezes tem que... tem o lar, tem a casa para cuidar, para olhar. É difícil fazer essa conciliação sem enlouquecer, vamos dizer assim? Olha, não é fácil, não. É um desafio. Eu falo assim, que é um desafio de toda mulher, mãe principalmente, as mulheres que precisam sair de casa para trabalhar, né, todos os dias. Então, sem dúvidas, é um desafio. A gente dá conta, né? Nós nascemos para isso. Como que consegue? Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, simultâneo. Eu não consigo. Pois é, menina. Eu acho que é aquela coisa. A gente não nasceu sabendo, mas eu acho que faz parte do instinto da mulher, né? Essa capacidade realmente de dar conta de várias coisas. Eu acho que isso é do perfil da mulher em si. E a gente vai, assim, tentando, igual eu falo, são desafios, porque não é fácil, né? Você sai, hoje, por exemplo, eu acordei 5h30 da manhã, aí já tem que ir organizando as coisas, 6 horas já tem que acordar as crianças, arrumar para poder ir para a escola, né? Foi para a escola. Aí quem volta para academia, igual no meu caso, é o horário que eu tenho para correr lá na academia, malhar, volta de novo. E aí você já sai para trabalhar. E é isso, né? Aí à tarde tem dever das crianças, tem a casa, é um almoço, é uma janta, é vasilha para lavar. É uma loucura? É uma loucura. E às vezes a gente surta, César. Não é possível, será? Não, surta. Você não tem cara de que surta, não. Pois é, eu achava também, mas já surtei. Para um assim, bocado, chora, descarrega. Não, tem. Às vezes a gente vai pro banheiro lá e
conta até 100, chora um pouquinho, respira e volta. Volta pra realidade. E volta pra realidade. Essa semana mesmo, ontem, para amanhecer ontem, na verdade, eu já estava assim, num processo de um pouco mais cansado. O Pedro teve uma crise alérgica, uma reação alérgica, na verdade. Aí já não dormi direito de domingo para segunda, né? E tal. E na terça-feira também ainda estava naquele processo, porque ele teve que voltar para o médico. Então, assim, eu estava extremamente exausta. Aí, assim, chegou uma hora e os meninos correndo e eu querendo que eles fossem dormir porque tinha escola, que não sei o quê, e não ia dormir. E quando eu vi, eu já tava chorando. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, vocês me ajudam, eu não dou conta. Então, rola esses estresses. Mas é normal. Rola o choro. Há um ditado aí fora aí que dizem que não tem como chupar cana e assoviar. Mas eu acho que as mulheres fazem isso. Fazem muito bem, né? Eu me inspiro, duas coisas, né? quase que impossível, né? Mas com garra ali, com determinação, consegue. E a gente, eu me inspiro em muitas mulheres, né? Que vivem essa rotina também. Então, a rede social, de alguma forma, ela nos ajuda também com isso, né? A gente acompanha muitas mulheres assim. Para você que nos acompanha aí nas redes sociais, nós temos 3 canais, né, nos quais a gente faz as nossas publicações. Nós temos o Giro Reportagem, que é um programa, um Instagram que eu movimento muito para os meus próximos programas, que é falando, né, mostrando um pouco da vida externa, mostrando um pouco para vocês de histórias, né, pessoas, lugares, né? Então, eu acho, também temos o Podcast Inhapim, que é um podcast que nós temos esse bate-papo, né, com as pessoas aqui internas, e temos o canal do YouTube, que vocês podem seguir também, né? Pode se inscrever no canal do YouTube, seguir lá no nosso bate-papo no podcast e também no Giro Reportagem, tá bom? E você também pode estar acompanhando as nossas matérias, né? Jornalismo, a gente faz alguns comentários também dentro do sistema de jornal. Temos o Jornal Leste MG, que a gente é parceiro, a gente faz matérias ali também. Então, tudo isso você pode estar seguindo para nos acompanhar aí. Nós temos a ideia de que nós devemos apresentar coisas mais leves, tirar um pouco da maldade alheia, das telas, né? Tirar um pouco disso tudo para poder criar aí um conteúdo, um entretenimento suave, bacana, né? Quero mandar um abraço a todos os nossos colaboradores e parceiros que sempre estão aí nos apoiando em nossos projetos, né? Diz para vocês, nós vamos trazer pessoas aqui de grande relevância, né? Assim como a Tatiane, que vem representando aí as mães, vem representando o desafio do lar, do dia a dia, né? Vamos trazer aí conteúdos diversos para todos vocês. Um hábito que todo corretor tem. Não, hábito, a gente tem manias, né? Corretor tem manias, por exemplo, eu lembro que quando eu estava muito aqui em Inhapim, e estava, né, junto com a Alessandra até, né, que é minha parceira também, é outra pessoa muito importante aí na minha carreira profissional, e ela é muito da área rural, né? E aí eu comecei a entrar também nesse meio rural. E aí a gente começa, toda terra que você passa, aquela terra bonita ali, que tem aquela planície, né, e tal. Aí você já fica, nossa, que terra boa é essa para vender, hein? Nossa, uma terra dessa vende. É uma mania. Você pega a mania, aí você começa a ver, você passa na rua, você vê uma casa bonita, nossa. Por quê? Você convive com isso todo dia. Tem sempre o cliente, tem sempre o cliente que te pergunta sobre um imóvel específico e tal. Aí você lembra, poxa, essa terra aqui servia para o fulano, para o meu cliente. Nossa, essa casa aqui é a casa. E, por incrível que pareça, né, assim, você vê, mas ela não está à venda. Aí vem o desafio de você encontrar aquele imóvel para o cliente, para aquele cliente específico, né? Você prefere vender casa de campo, apartamento, cidade ou uma mansão? Tem alguma preferência ou qualquer coisa vende até avião voando, passarinho no ar? Como funciona? Não, preferência pelo imóvel eu não tenho. Assim, eu gosto
de atender o cliente. Então, eu gosto de atender bem o cliente. Sim. Então, quer dizer, para mim vai ser, eu vou sempre prezar o que o cliente quer, o que é bom para ele, né? Então, o cliente me procurou querendo um apartamento, eu vou em busca do melhor apartamento, dentro das condições, né, que ele precisa, dentro das necessidades dele ali. E então, assim, eu tenho... na verdade, eu trabalho muito com isso, com o bom atendimento, em fazer tudo com excelência para o cliente. O imóvel, eu acho que o imóvel, a gente tem vários, né? Igual hoje lá na Carvalho, nós temos um portfólio enorme de imóveis que a gente consegue atender esse cliente específico. Então, prezar pelo bom atendimento, eu acho que aí a gente encontra um imóvel ideal, mais ou menos assim. Lógico que, quando você me pergunta assim, a preferência por vender, acho que hoje uma coisa que é muito bacana, e foi onde eu entrei na corretagem, que é vender lote. Aí, assim, não vou dizer uma preferência, mas é algo que te traz um retorno rápido. Né, que você consegue fazer um trabalho ali e uma venda mais rápida também. Então, eu acho que não só para mim, mas para a maioria dos corretores hoje, você trabalhar num loteamento, a gente tem uma certa preferência por causa dessa questão de você ter um ganho maior e um menor espaço de tempo, né? Já muitos perrengues, né, Tatiana? Demais. É pé no barro, carro, nossa, na estrada. Demais. É várias coisas, é um perrengue. É um perrengue atrás do outro. Você suporta isso tudo, né? Eu acho graça que você coloca lá, você coloca tudo de forma divertida, você mostra o seu dia a dia ali, mesmo sendo um perrengue, né? Porque assim, eu tenho pra mim, né, que ficar nervoso, né, ou reagir de forma negativa só vai piorar a situação, né, César? Então, quando a gente consegue levar com mais leveza, a gente consegue também sair daquilo ali de forma mais fácil. Então, é dessa forma que eu vejo. Realmente, que eu não fico estressado? Fico, né, que dá vontade de xingar, dá demais. Mas é algo que, assim, não vai resolver. Não vai. Eu falo muito isso, e isso é muito do meu perfil de pessoa mesmo. Eu tenho esse perfil de realmente, assim, ver um lado positivo no ruim que está acontecendo ali. É literalmente aquele ditado que fala, né, se o pneu furou, agradeça porque você tem um carro, né? É mais ou menos assim. E eu vejo muito dessa forma. Então, aí eu coloco lá e as pessoas interagem comigo, isso é bem legal, né? E a gente vai passando. Eu sou sempre assim, se tá tudo muito ruim é porque dá perto de melhorar. Aí a gente vai levando. Se eu te desse R$1 milhão hoje, você compraria uma casa ou viveria no aluguel? Ou deixaria no aluguel? Não, compraria. Hoje assim, com a experiência que eu tenho, né, e eu falo isso com muita propriedade, que investir em imóveis hoje é a melhor opção mesmo de investimento. Melhor opção, mais segura também, né? Hoje os imóveis aí, eles têm tido uma taxa de valorização muito grande. Então, com certeza, hoje o meu maior investimento seria em imóveis, né? Porque hoje eu já tenho minha casa, mas eu investiria para ter uma renda aí recorrente todos os meses com aluguéis e tal. E enquanto isso, o seu imóvel está lá valorizando, né? A gente vê hoje, né, Tatiana, essa demanda, essa procura das pessoas. Você vê que o clima está mudando, a vida está mudando, muita coisa está processando-se rápido demais, sim, né? Sim. E essa procura por imóveis, existe algum tipo em específico, né? As pessoas hoje chega para você e fala, Tatiana, eu quero um imóvel desse jeito. Existe alguma qualidade, alguma especificação mais recorrente no seu trabalho que as pessoas hoje têm procurado? Olha, existe sim, né? Hoje as pessoas têm tido cada vez mais consciência da importância de investir em imóvel, né? Hoje quem paga aluguel quer sair do aluguel, hoje as pessoas entendem que com o dinheiro que ela
paga o aluguel, ela paga o próprio apartamento, a própria casa, né? E então hoje tem tido mais essa procura. A grande maioria ali do seu primeiro imóvel, né, para morar mesmo. Tem alguma né? característica em especial que eles procuram nos imóveis? Eu não quero morar perto de vizinhos, eu quero morar mais isolado, eu quero algo mais no canto, eu quero algo mais zona rural. Hoje o desafio aqui na nossa região, principalmente, é o quê? As pessoas querem comprar que seja um apartamento, uma casa, mais próximo ao centro, por exemplo. Eles querem zona urbana. Isso. Hoje a gente tem uma crescente muito grande das pessoas que querem imóveis em zona urbana mais próximos ao centro, o que é uma dificuldade, tá? É um desafio para nós. Né? Hoje a gente tem poucos imóveis próximos nas proximidades, não poucos, mas assim, geralmente são imóveis com valores mais altos. E aí já não entra no perfil do cliente, né? Ou também, hoje a gente tem um público-alvo grande de pessoas que querem comprar chácaras, né, ali um lugarzinho mais retirado para descansar, para sair um pouco da cidade. Então tem esses dois perfis aí que eu acho que não é dá muito para recorrente. definir. Eu acho que não dá para definir qual procura é maior, né? Se é a zona rural ou se é a zona urbana, né? Não, mas eu acho que ainda assim é urbano, eu penso. Mais urbano para a pessoa ter uma praticidade, porque a grande maioria já mora ali, paga um aluguel, aí tem o filho para a escola, né? Pensa muito nisso. E a zona rural, de alguma forma, a gente teve uma redução de procura devido também à falta de mão de obra, né, César? É verdade. Que a zona rural, ela depende ali de uma manutenção, um trabalho, e a gente já não tem, né? Hoje eu moro na roça, eu sei, meu pai lida o ano todo sozinho porque não tem quem ajuda, não tem um trabalhador. Isso está ficando alarmante em todo o país, né? Exato. De certa forma, aumentou-se os empregos, né? Mas não está achando que para trabalhar, né? O contraste, difícil. né? O contraste, verdade. Realmente. Outro dia você postou um vídeo no escuro, tinha chovido, o carro ficou agarrado. Sim. Como foi essa situação? Já era bem tarde da noite. Sim. Eu tava vindo da cidade, né? E choveu bastante. E lá, na nossa região lá, nós juntamos, né, todos os moradores alguns anos atrás e arrumamos a estrada lá. Então, até então, a gente não tinha problema em chegar em casa. Mais recente, chegou um vizinho novo, mexeu lá na estrada, bagunçou tudo. E aí, nesse trechinho lá, ficou impossível de passar. Geralmente, eu encaro o barro mesmo, assim, já acostumei. E... tem que estar muito ruim. Aquele dia, por exemplo, eu não passei porque já tinha um carro agarrado no lugar, senão eu ia tentar passar. Pode ser que eu ia ficar agarrada, mas eu ia tentar passar. Né? E aí, assim, deixei o carro lá e fui a pé para casa, acabar de chegar em casa. Já teve alguma casa que você já entrou e pensou assim, nem pagando eu moraria aqui? Tem muito. Parece muito, né? O que é normal, né? Há gosto para tudo. Aí o cliente fala, eu gostei dessa casa. Só pensa contigo. Eu falo que tem cliente para tudo, né? Hoje isso é algo que é certo, né? Tem cliente para tudo. Lógico que tem o imóvel ali que ele vai demorar um pouco mais, porque é um cliente específico, né? É bem específico. Agora, tem cliente que pensa que você, além de corretora, é psicóloga? Conta casa, demais. Fala da vida inteira. Demais. E às vezes nem te compra. É o que mais tem. E te confesso assim que é uma coisa que eu gosto muito mesmo, dou muita atenção. E principalmente a gente tem os clientes aqui da nossa região que moram no exterior, por exemplo. Né, são pessoas que estão lá na correria todo dia, né, não param, tem pouca relação social, porque não saem, ficam mais tempo trabalhando. Então, esses são clientes que na maioria das vezes, assim, quando liga, a gente conversa muito mais tempo e, né, fala lá da correria da luta e... Já teve algum imóvel que você olhou para ele assim, teve que inventar um elogio porque ele não tinha nada de bonito? Já teve alguma coisa relacionada a isso?
Ah, sim, sim, tem, sempre tem. Porque eu falo o seguinte, o cliente proprietário, né, o proprietário, ele é nosso cliente também. Então, é ele que, por exemplo, você vai colocar a casa para vender, é ele que está disponibilizando o nosso produto, né, para a gente intermediar, né? E não dá, assim, para você, você ver o imóvel e falar para o cliente ali o que você está vendo na realidade. Tem hora que tem que inventar uns elogios. Eu, particularmente, eu gosto de ser bastante sincera, né? Mas eu sempre procuro achar alguma coisa interessante naquele imóvel, porque sempre tem. Às vezes o imóvel está precisando de uma reforma, mas tem uma estrutura bacana. O imóvel está precisando de uma reforma, mas ele tem garagem, o que é uma dificuldade às vezes. E aí eu vou procurar o que aquele imóvel tem de melhor para eu falar ali para aquele proprietário, para ele se sentir ali, né, bem também, seguro, e que usando o que o imóvel tem de melhor é o que a gente vai usar para tentar efetivar a venda, né? Para você que está nos acompanhando, o nosso bate-papo, né, estamos aqui com a Tatiane Cunha, né, uma amiga já de um bom tempo, né, e é mãe, trabalhadora, enfrenta os desafios com a cara e a coragem, né, no dia a dia, o perrengue. Isso é muito importante, né, porque dá para conciliar trabalho, casa, crianças, por mais que seja um pouco difícil, mas nós temos aí exemplo de várias pessoas, né, não só dela, mas de muitas outras também, que tem esse desafio diário e dá conta, né? Tatiane, cheirinho de casa vendida, aquele famoso cheirinho de casa vendida ou só o cheirinho de café mesmo? A maioria das vezes. Olha, aí entra o desafio, né? Nem sempre, Nem sempre tem o cheirinho de casa nem vendido, só sempre, fica no nem do café. Nem sempre. Vender, né, imóvel é um desafio realmente. Não é algo que você faz, né? Por isso que a gente gosta também do loteamento, né? Porque o loteamento ele vem nesses momentos, né, de oscilação, né? Oscila muito. Mas é muito bom quando a gente consegue aí um resultado positivo, uma venda, né, de um imóvel. E a gente fica muito feliz com isso. Tati, o corretor sofre mais com escadas em prédios sem elevador ou com cliente indeciso? Ai. Bom, com certeza com cliente indeciso. Sofre com muito. certeza. Não, subir essa escada a gente já está acostumado e aproveita, né, para manter a forma, vamos dizer assim. Mas o cliente indeciso, de fato, ele suga muito a energia da gente, né? E, assim, você não pode abrir mão dele. Uma hora ele vai comprar, né? Mas é algo que realmente, assim, te deixa ali na balança, né? O cliente indeciso. Assim, o que é normal, né, gente? A gente tá falando de uma compra de um imóvel, né, César? Não de um sapato, uma calça, né? Eu já trabalhei no comércio, então, assim, é muito fácil. O cliente vai lá na loja de calçado, por exemplo, você sabe que ele quer um calçado. Então, ali você vai mostrar o seu estoque todo para ele, é fácil. O imóvel já é alto valor. Na maioria das vezes a gente está lidando com sonhos, né, de pessoas. E não é fácil decidir ou optar, né? E se você ganhasse R$1 para cada pessoa que virasse e falasse assim para você, só estou olhando? Já tinha comprado um AP? Pelo menos dá na entrada. Pelo menos você fez, e agora é frustrante em algumas áreas, né, Tati? Você também fez um comentário recente sobre uma venda não concluída. Sim. Fez uma viagem e uma venda não concluída. Quando isso acontece, a expectativa, a realidade não bate com a expectativa, né? Sim. Bate aquele sentimento de vou desistir ou vou lutar para melhorar. O que falta? O que acontece? Que às vezes nem depende tanto de você, né? Depende da própria pessoa, né? Venda assim, é difícil. Olha, bate. É normal, eu acho que a gente tem que passar por esse momento, assim, de frustração mesmo, né, igual aconteceu comigo. Eu saí daqui com a venda praticamente
feita, né, vamos dizer assim, tinha tudo para dar certo no final, né, por causa de um detalhe de negociação, não conseguimos efetivar. E sofri demais, né, por várias questões. Eu saí daqui sem dinheiro, né, fui muito bem assessorada pela empresa hoje que eu trabalho, né, que é minha parceira, que é a Carvalho. Fui no carro da empresa, porque no meu carro não tinha condições, né? E, né, me emprestaram o carro, fiquei no apartamento, inclusive, que é o apartamento que eu estava negociando. Então, isso me ajudou bastante, né? E, porém, a gente não conseguiu. Fiquei frustrada, tipo, fiquei aqueles dias todos lá na correria tentando negociar, tava na beira da praia, nem curti o marzinho, nem nada. Não teve jeito. Só curti o mar no último dia que eu sentei lá e fui chorar, porque eu chorei, né, muito. Porque assim, a gente fala assim que a gente não deve criar expectativa, né, com relação à venda, porque ela é algo que você não sabe, né? Você depende do cliente ali. Por mais que você dê o seu melhor, você depende do cliente, né? Depende do proprietário, depende de que aquela negociação case. O que foi, né, o que aconteceu lá, a negociação não bateu. E assim, a gente fala, não vou criar expectativa, mas não tem como. Né? É um trabalho ali que você já vem de dias se arrastando, você cria expectativas, você faz planos ali com a comissão que você vai ganhar, né? Porque a gente não tem renda, a gente não tem salário mensal. Vendeu, ganhou. Se não vendeu, não ganha. Simples assim. E aí, chorei bastante. Confesso para você que foi uma experiência para mim que eu aprendi muito mesmo. Voltei a viver essa experiência agora recente. Mas que eu me vi muito mais forte, certo. Sabe? Muito mais forte. Quando isso... Tá, desculpa, pode concluir. E assim, foi algo que me trouxe um aprendizado muito grande. Então, eu procuro ver muito dessa forma. Vem a frustração, vem ali, às vezes bate aquele desânimo, você pensa, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô no lugar certo? Mas, assim, chorou um dia ali, no outro dia tem que levantar a cabeça, aprender, para poder fazer melhor das próximas vezes, né? E você acha que isso não, esse êxito não acontece por quê? Devido a qual fator? Falha na comunicação do corretor com o comprador? Ou falha na negociação, no processo de negociação? A que você atribui esse não êxito? Aí depende, cada caso é um caso. Não tem como a gente definir, é por isso ou por isso. É igual eu falo, eu costumo avaliar depois. Quando eu consigo um êxito, que a venda acontece, eu também faço uma avaliação. Poxa, deu certo aqui. O que eu fiz certo aqui para chegar nesse resultado positivo? E faço a mesma avaliação quando dá errado. Né? Não deu certo ali, o que aconteceu, o que não deu certo ali, o que faltou, né? Foi da minha parte? Então, assim, depende de cada negociação mesmo. Nesse caso específico lá, de Guarapari, foi uma questão mesmo mais de negociação mesmo, valores que não encaixou dentro do que o cliente queria e o proprietário queria. Então, assim... Não, né, a gente fica lá e cá, mas chega aquela hora ali que se os dois não entrarem em acordo, a venda não acontece, foi o que aconteceu lá. Mas isso depende muito. Tatiana, eu costumo dizer que hoje a gente tem uma concorrência muito grande na área da corretagem. E eu percebo que a venda, eu vejo muito assim os profissionais que hoje vendem muito, eu vejo, assim, profissionais mais agressivos no fechamento ali e tal, consegue pegar o cliente ali naquela hora da emoção e fecha a venda. Tati, eu não tenho essa agressividade. Isso aí eu posso falar mesmo, assim.
eu vou estar sempre ali olhando muito o lado do meu cliente. Claro, não pode às vezes trabalhar só na emoção dele, né? Porque depois pode vir o caso de algum cliente se arrepender, um caso de dar esse transtorno para você, porque querendo ou não, você faz a venda. O cliente vai atrás de quem vendeu para ele. Né? Isso, eu prezo muito por isso, justamente porque o meu cliente, ele não é só meu cliente ali. Eu crio um relacionamento com esse cliente. Então, eu faço pós-venda. Se eu não tomo cuidado ali com a venda que eu faço para ele, o pós-venda para mim ele vai ser mais trabalhoso. Né? Então, eu tenho muito essa preocupação realmente de deixar o meu cliente muito à vontade e satisfeito. Tipos de investimento que você não pegaria para vender, que não é viável para o corretor, não é legal, você não pegaria. Eu acredito que nós já tivemos experiências com relações a isso, né? Sim. Mas no seu ponto de vista, quais você não pegaria? Eu pego tudo. Acho que não é bem assim, né? Não. Hoje, né, a experiência ela vai fazendo a gente aprender aí e a entender também esse mercado. Hoje eu prezo muito por trabalhar com imóveis que têm documentação. Né? Que hoje, realmente as obras irão acontecer no devido prazo. Isso, né? Então a gente passa a ter esse cuidado justamente porque você é o elo de confiança com o seu cliente. Se você vende para ele, automaticamente, se tem alguma coisa errada, você é o responsável. Exatamente. E ele vai vir atrás de você. Né? Então, assim, imóveis que tenham documentação, que consigam cumprir prazos também, isso é muito importante hoje. Tem algum uniforme secreto de corretora? Tipo, salto alto, pasta, sorriso? Não, o sorriso é o primeiro. Eu acho que, sim, acho que a primeira coisa é você estar bem mesmo ali. Eu posto muito sobre isso, nessa semana ainda estava falando sobre autoestima e tal. E eu acho que a primeira coisa que vende é a nossa imagem, né? E o sorriso é o nosso cartão postal. Você tem autoestima boa? Sim. Dá uma receita para essa mulherada que está te assistindo. Então. Ai, Deus. Eu acho que não... O que tem que fazer para ter autoestima boa? Não tem receita, né, gente? Eu falo que, às vezes, o que é bom para mim não é bom para o outro. Mas Tatiane, eu procuro muito cuidar de mim mesmo, né? Eu acho que mesmo na correria, uma pergunta que as pessoas me fazem, nossa, como é que você consegue e tal, tá sempre com o cabelo, fazer uma maquiagem e tal, a unha feita, mas é porque, assim, eu aprendi a priorizar isso, são coisas que me fazem bem, me deixam bem. Se me deixam bem, automaticamente eu vou estar bem, a autoestima tá lá em cima, então eu vou estar sempre ali bem disposta, né? Eu acho que quando a gente vai ter esse contato com o cliente, você tem que estar assim. Tem que estar bem, né? Você tem que estar bem. Você tem autoestima boa, Emily? A Emily não tem, não? Tem autoestima boa? Ela tem autoestima boa? Mais ou menos, né? Aí, ó, tá vendo? Pois é, mas é algo que eu falo, né? Eu também tenho autoestima muito boa. Eu acho que é algo que faz a diferença. Isso. Eu costumo dizer que, às vezes, você nasce com autoestima elevada, né? Ou, às vezes, você precisa exercitar. Se construir, né? Ela precisa ser construída. Engraçado que quando você constrói a sua autoestima, tudo muda. Sim. Tudo muda ao seu redor, cara. Ou seja, o patinho feio da história, ele passa, né, a se enxergar realmente como um símbolo de beleza, um símbolo de potencial, um símbolo de agradecimento, essas coisas. Essa acho bacana a autoestima. Inclusive, eu até falei sobre autoestima porque eu vi um vídeo, né, às vezes a gente tá tão rodeado de padrões, né, César, que a gente quer sempre fazer parte de um padrão ali específico. E você quer, às vezes as pessoas acham que você tem que estar com a autoestima boa para você agradar o outro. Não. Autoestima é para você estar bem com você mesmo, claro. Né? E tá tudo bem se quem estiver ali na rua não gostar do que tá vendo, tá tudo certo. Tá tudo certo, realmente. Você quem a tem opinião que tá alheia do outro negativa nem vai fazer tanta diferença. E outra coisa, quando a gente muda, é exatamente o que você falou, quando você muda, tudo muda à sua volta. Se você acorda mal-humorado, estressado e sai
Você vai encontrar gente estressada, que vai te responder mal-humorada. É uma coisa assim que eu particularmente detesto. Nessa situação, o universo, ele parece que conspira, né? Isso, mas é o quê? Tudo é como você se vê, como você está se vendo. Eu brinco assim que, às vezes eu me arrumo, tô num ambiente lá, uma festa, por exemplo, ou um encontro de negócios, que seja. Eu me arrumo do jeito que eu me olho e que eu esteja bem comigo mesma e pronto. É isso, acabou. Chego lá. E às vezes você chega, um te olha, outro te olha, às vezes alguém faz um comentário. E o que acontece? A pessoa que tem a autoestima baixa, ela vai se retrair, né? Não, às vezes ela vai estar lá, uma pessoa vai olhar para ela e tal, ela já começa a pensar assim, fulano, o que tem de errado? Já começa a olhar para o salto, começa a olhar para a calça e tal. Eu já saio de casa tão bem que, tipo assim, se a pessoa me olhou ali, eu já penso assim, nossa, tá me achando linda. Mas é porque eu tô me achando. Se a pessoa tá me achando feio, se meu salto tá feio, se a minha roupa tá feia, problema dela. É uma coisa pessoal dela, não é minha. Se eu tô bem comigo mesmo, tá tudo certo. Nossa, eu amo esse negócio de autoestima, Tati. Eu aprecio muito, porque eu tive autoestima baixa. Sim. Hoje é o que você disse. Não, cara, se eu vestir, tô legal, ó. Tá ótimo. O outro tá importando ou dizendo. E as pessoas vão te achar, sabe? Porque você transmite isso. Tipo, a sua beleza interior, ela exala. Né? A questão de você estar bem, ela vai passar para outras pessoas e automaticamente as pessoas vão se sentir bem com você e estar bem ao seu lado. Tatiane, eu sei que seu tempo está corrido hoje, né? Sim. Mas vamos para mais uma pergunta. Já encontrou alguma coisa bizarra em algum lugar que você foi vender? Tipo, rato, barata, cobras. Você tá lá apresentando para um cliente, de repente sai um rato correndo. Já, morcego. Sim. Os imóveis, o cliente olha para você olha para ele e fala, Jesus, como é que esse morcego os imóveis, vai sair daqui? Imóveis que ficam muito tempo fechados, né, ali e tal. Principalmente na zona rural tem muito disso, nossa Deus. E acontece muito. Aí o cliente chega, leva aquele susto, mas aí a gente tenta contornar, né? Nossa, tem muito tempo. Do corretor. Tem muito tempo que o imóvel tá fechado e tal, mas aí a gente vai ter namorado de morcego. Se eu fosse comprar algo de um imóvel de você sempre saísse um rato de lá de dentro, eu ia te encarando. E aí, o que é isso aí? Mas namorado de rato? A gente consegue driblar essas situações, mas engraçado que a gente acaba assustando. Uma vez eu estava em São Paulo, e na padaria lá, o setor que faz pão, nem querendo ou não, tem os ratinhos de São Paulo é um pouco maior, né? Sim, que aqueles de Minas. Uns ratão parecendo um tatu. O cara mexeu nas farinhas lá do pão lá, e saiu o quebitela, deu um pulo. Nossa. A mulher que tava com a gente, a galera que tava com a gente, aquilo virou um alvoroço, imagina. Nossa, só. Imagina. Tinha uma senhorinha com a gente lá, que quase caiu pra trás, né? O rato pulou. E essa já é uma situação ainda mais... Porque você falou farinha, né? Tava mexendo farinha, com... Isso, farinha de pão, né? De trigo, isso. Porque no caso do imóvel, é compreensível o imóvel ali parado, fechado, né? É algo mais compreensível. Então, assim, a gente consegue contornar. Já na padaria, já assusta. E se o cliente vê, aí ele já fica meio receoso, né? Pessoal, então esse é o nosso bate-papo com a Tatiane, né? Desde já, Tatiane, mais uma vez, quero agradecer por você estar aqui, esse bate-papo legal. Tem um bom tempo que a gente não conversa, né? Sim. Mas, né, agora aí, acho que o nosso bate-papo agora ficou até melhor do que o do primeiro. Sim, verdade. A gente vai pegando o jeito, né? Tô me acostumando aí com as câmeras. Você tá muito bem, tá gravando muito bem. Já vi lá os seus vídeos, né? Inclusive a produção que você faz na hora das cenas ali. Excelente. Exato. Muito bom. Você tem um comportamento muito bom diante das câmeras, né? Isso é importante. A autoestima ajuda muito, né? Ajuda. Novamente falando sobre autoestima. Né? Eu não vou deixar de dar o mérito também, que foi né? Isso, porque foi algo que fez uma diferença muito grande para mim, assim.
que foi quando eu decidi ir para Caratinga, para Carvalho. Eu fui mesmo com esse intuito de aprender, né? Hoje a gente está falando de uma empresa de mais de 40 anos de carreira e de experiência no ramo imobiliário, dentro de Caratinga. Hoje é a maior imobiliária de Caratinga. Propaganda para... Carvalho, negócios propaganda imobiliários. Para Carvalho. Pois é. Depois você me passa o número do dono lá, vou cobrar. Isso, mas eu não posso deixar, assim, como eu sou muito grata, né, pelas pessoas que passaram na minha vida durante todo esse período, né, como foi a Noêmia que eu citei, a Alessandra, né, que hoje é minha amiga, e a Carvalho também, porque é uma empresa que eu sempre admirei, e que eu fiz realmente eu fui para lá com esse intuito de aprender, né? Lá tem um time muito gigante de pessoas experientes. E com relação aos vídeos, as produções, a Carvalho hoje tem um marketing muito bacana lá, né? Que nos auxiliam. Então eu comecei a me dar melhor com as câmeras e tal. Depois que eu fui para lá, e eu sou muito grata. Assim, parabéns a Carvalho, né? Depois eu mando o Pix. Isso, depois você cobra lá. Pessoal, então, nós vamos... Eu acho que chegamos ao... Cumprimos a missão? Cumprimos, lógico. Sempre tem muita coisa para falar, né, César? Eu acho que se eu vier aqui toda semana a gente vai ter... Tá convidando. A gente vai ter assuntos aí diferentes para falar, Sempre que você né? quiser vir, pode entrar em contato com a gente, né? Pois é. Marca, eu sei que seu tempo é corrido, o meu também eu tenho pouco tempo para gravar, mas estou à disposição. Sempre que você quiser vir, será um prazer ter você aqui, nesse bate-papo descontraído, né? Sim, legal. Sim. Ri, mancada. Melhor fala coisa. Sério, melhor né? Melhor coisa. E volto a dizer para você que está seguindo a gente aí, temos 3 canais, nos quais você pode nos seguir. Podcast Yapim, temos o Giro Reportagem e temos o canal do YouTube também. Tá? E temos o Jornal Leste MG, que nós somos parceiros, tem centenas de jornalistas que escrevem ali. Você pode acompanhar as matérias que estão aí em evidências, em destaque no mundo inteiro. Né? Finalizando aqui com a Tatiane, né? O tempo dela já estourou, né, Tati? Pois é. Correndo agora para Caratinga? Eu preciso dar um pulinho lá e voltar, né? Porque as crianças estão em casa. Essa época é um desafio, por exemplo, para mim agora, porque é a época de panha de café. Então, minha mãe, que me ajuda muito, tá ajudando meu pai na roça. Né? Então, aí eu fico sem esse auxílio lá, então eu tenho que me desdobrar aí. Tati, olhando para a câmera, qual o recado que você deixa para as mães, para as mulheres, para as trabalhadeiras, para as pessoas que estão aí buscando não viver somente daquilo que o governo põe à mesa, né? Mas estão buscando criar aí o vínculo com o mercado, buscando se profissionalizar e criar o destaque, né? Trabalhar, ser guerreira. Qual o recado que você deixa aí para todas as mães? Olha, primeiro já vou deixar aqui meu feliz Dia das Mães, né? Para nós, mães aí, para todos vocês que vão poder estar vendo esse bate-papo. Dizer que nós somos, sim, privilegiadas, né, por exercer esse papel com maestria. E, assim, o recado, gente, é que continue. Tá difícil? Continue. Isso é algo que eu trago muito para mim. Sempre fui essa pessoa de estar me movimentando mesmo, buscando algo. Se não deu certo aqui, eu tô deixando e vamos procurar outro caminho, né? Tô sempre analisando as situações no meu dia a dia para ver se eu tô indo pro caminho certo, se eu não tô, paro aqui e vou para outro, e tá tudo certo também, né? Às vezes desistir de algo que você tá fazendo ali também... as pessoas às vezes veem a desistência como algo, né? Eu tenho aprendido isso muito com uma amiga minha também, a Ana, que é mãe, é guerreira assim como eu, é empreendedora, que está sempre correndo atrás. A gente tem conversado muito sobre isso. Então, às vezes, desistir não é ruim. Às vezes, você só está pegando impulso, né, para ir pelo caminho certo. Mas continue, né? Continue aí. Todas as mulheres que têm esse desejo de crescer e de se tornar alguém,
mesmo que tenha as dificuldades aí com os filhos, que a gente sabe que não é fácil, a casa, vai no seu tempo, mas vai, um passo de cada vez, mas continua, né? Se precisar parar, para, respira, chora, mas eu acho que é isso, é a persistência, né? São 3 palavrinhas que eu carrego muito comigo: gratidão, né? Inclusive tenho tatuado aqui gratidão, fé, né? E a próxima que eu vou tatuar, que é resiliência, né? Persistência. Eu acho que são 3 palavrinhas que nos movem, né? Então tenha sempre gratidão pelo caminho que você está percorrendo, fé acima de tudo e resiliência, que uma hora a gente chega lá. E é isso. E é isso aí, pessoal. Tatiane, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que pela agradeço. Presença. Obrigada eu. Sempre que você quiser vir, as portas estão abertas. Voltarei, sim. Em breve vou trazer umas amigas aqui pra gente bater um papo. Pode sim. Falar tá? um pouquinho mais sobre esse mundo imobiliário aí, que as mulheres têm ganhado campo. Com certeza. E os desafios diários. Isso aí. Forte abraço a todos vocês que nos acompanhou. Esse é o nosso primeiro podcast após o retorno aí. Nós temos mais gravações hoje, inclusive nós temos assuntos aí muito importantes. Vamos falar de conscientização aí concernente ao mês de maio, né? Abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes. Então não perca os nossos bate-papos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.